Ok, então qual é a minha ideia? A gente vai fazer na prática e dentro da prática eu já passo o conceito do Git. Então, por enquanto, vocês fizeram só o que eu pedi, que é criar o login do GitHub. Tudo bem? Então, todo mundo tem um login do GitHub. Ok. Então, eu vou usar uma ferramenta que se chama GitHub Classroom. Ele é como se fosse o Moodle, mas ele trabalha com repositórios Git. Vocês vão ter uma turma, que no caso essa é de terça-feira, e dentro dessa turma vão ter repositórios. Você vai criar o seu repositório quando você acessar o link que eu vou mandar. E aí você vai acessar esse link, fazer o login com o GitHub, e você vai aparecer aqui na minha visão de turma dessa atividade. Então, eu vou colocar logo no Don'tpad, don'tpad.com/ um animal para a gente usar durante a disciplina. Rinoceronte. don'tpad.com/ rinoceronte. Então tá lá. Na hora que você acessar o link do don'tpad.com/ rinoceronte, você abre esse link, ele vai pedir que você faça login, e quando você fizer login, você vai aparecer aqui. Vamos lá. Cliquem no link e aí eu vou explicar para vocês o que é que vocês estão vendo. Por favor, não mandem os links para os alunos da outra turma, se eles forem colegas de vocês, porque a outra turma vai ter outro link, senão vai misturar os alunos. Então, vocês cliquem no link. Tem um problema aqui. Você não vai ter acesso ao seu repositório designado. Contato do seu professor. Mas com o link que eu acabei de mandar... Estranho. Rinoceronte, don'tpad.com/ rinoceronte. Não, normal. Tu pode digitar lá na barrinha também. Vai, abre. Que estranho, está logado com que conta? Cadê? Abre lá, tá bom. Tem que estar logado, né? Não. Tudo bem, tá. Por que temporário? Ah, tá, é o teu nome, né? Cola aqui. Vai, cola aí. Não, cola lá. Eu tinha copiado. Estranho. Cria outra conta. Não. Vai ser. Eu vou dizer agora, tá? Isso daí é para grupos gerais. Vou explicar como é que funciona. Ok, então vamos aqui vamos entender como é que funciona. Volta aqui. Vamos lá. Todos vocês ganharam um link. Volta aqui para mim que eu vou dar uma palhinha agora de GitHub. Todos vocês ganharam um link. Esse link vocês vão achar quando abrirem o GitHub de vocês. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o da Ana Liz. Na hora que eu clico nesse link, só quem vai enxergar esse link sou eu e ela. Eu nem sei se eu coloquei o repositório como público e privado. Pronto, está aqui o repositório da Ana Liz. Esse repositório é uma... Deixa eu colocar branquinho. Temas... Peraí. Pronto. Você poderia ver depois? Vejo. Posso sim. Pronto. Vamos lá. Vocês conseguiram criar o repositório? Pronto.
Agora vocês vão voltar no GitHub para o ID de vocês. github.com/ID de vocês, para vocês caçarem esse repositório. Esse repositório que foi criado, ele não é de vocês. Ele é um repositório da disciplina onde vocês têm acesso de escrita. Por isso que quando vocês abrirem o GitHub de vocês, que procurarem meus repositórios, ele não está lá, porque ele não é seu, ele é da disciplina, mas você tem permissão de escrita, entendeu a diferença? Como é que eu acho esse repositório? Se você abrir sua conta principal, sua conta do GitHub, em algum canto aqui vai ter ver todos os repositórios que você tem direito de acesso e vai estar lá nos seus repositórios. Ou então você pode fazer uma busca por QXCode nos seus repositórios que vai aparecer. Aqui a internet não colabora, então eu não consigo mostrar a visão de que você teria se você conseguisse. Eu tenho que trazer um cabo de rede para cá. Pronto. Se você clicar aqui em repositórios ou então aqui nesses 3 tracinhos, vai aparecer não só os seus, mas também os que você tem direito de escrita. Então, vamos entender aqui o que é a sincronização que o GitHub promove. Número 1, vamos lá. Todo mundo já utilizou algum documento do Google Docs. Quando você está usando um documento do Google Docs, esse é um tipo de documento com acesso síncrono. Então, tanto você, aqui você, quanto o seu coleguinha, ele é mau, estão vendo ao mesmo tempo o que é que os dois estão escrevendo. Então, conforme um vai escrevendo e o outro vai escrevendo, as pessoas vão vendo em tempo real o que está acontecendo. Sim ou não? Né? Assim no... Pronto. Isso daqui é o que a gente chama de compartilhamento síncrono de arquivos. No GitHub, a gente não tem o compartilhamento síncrono. No GitHub, a gente tem uma versão que a gente chama de versão remota. Isso daqui você pode imaginar que é o que você está vendo no site, tá certo? Que a gente também poderia chamar isso daqui de repositório remoto. Então, isto daqui, como é que aumenta essa fonte? Está muito pequena. Pronto. Repositório remoto. Isso que você está vendo no site é o que está compartilhado comigo. Isso é o que eu vejo, tá bom? Para que a gente possa modificar isso daqui, ele não permite que a gente faça acesso direto. Então, normalmente a gente trabalha em passos. E quais são esses passos? O primeiro passo é realizar uma cópia do repositório remoto para um repositório local. Então aqui seria uma cópia local. Essa cópia local tem a cópia de tudo que tem no site. Tudo. E aí, quando você faz as alterações, você mexe, aqui é você é feliz, tá certo? Você vai mexendo e alterando, e apagando, e adicionando arquivo, e removendo linha. Enquanto você está fazendo no seu repositório local, eu não vejo, porque o seu repositório local é exclusivo seu. Tudo bem? E ele contém a cópia do site inteiro, digamos assim. Beleza? Para que eu consiga enxergar o que você fez, você tem que enviar as suas alterações de volta para o repositório remoto. E aí nós ficamos nesse ping-pong. Se eu quero ver o que você fez, ou eu acesso o site e vejo pelo site, ou eu posso baixar o que você fez numa cópia local para mim. Está aqui a minha cópia local. E esse daqui sou eu. Eu sou mal. Eu não sei fazer mal. Como é que é mal? Assim? Pronto. Eu sou mal e eu estou vendo da minha cópia local. Tudo bem? É assim que o GitHub trabalha. O que a gente vai fazer aqui? Um passo que simplifica o primeiro acesso. Quando você criar o seu link do site, tá certo? Cadê aqui o da Annalise? Eu poderia depois adicionar manualmente? Não, na hora que você acessar o link,
ele vai criar o teu nome aqui. Aí não está dando certo. Mas aí a gente vai descobrir como e resolver. Seja acessando por outro browser, seja fazendo alguma coisa na conta, entendeu? Então bora lá. Qual é o passo agora só para agilizar as coisas? O que nós queremos é criar uma área de trabalho onde você possa mexer nos seus arquivos. E essa área de trabalho é uma máquina virtual completa. Então nós temos um sistema de arquivos, nós temos memória, nós temos programas instalados, nós temos um computador completo aqui. Você poderia criar diretamente na sua máquina, mas eu não vou fazer isso agora, porque vai ter que instalar Python, instalar VS Code, configurar pacote, escambau de coisa. Eu vou usar um recurso que o próprio GitHub me dá, que é criar uma máquina virtual. Então você pode criar uma máquina virtual olhando para esse repositório, clicando aqui em Code, vindo aqui em Code Spaces e clicando em Criar Code Space. Faça isso agora. Clique em Code, Code Space e Criar Code Space. Hã? Cria um outro GitHub, cara, só para fazer o teste. Eu vou estar com outro navegador. Tenta com outro navegador. Atenção, isso de criar uma máquina virtual olhando para o repositório não é uma coisa exclusiva do nosso repositório. Qualquer repositório do GitHub você pode fazer isso, de qualquer pessoa. Você olha para o repositório e pode criar uma máquina virtual para manipular diretamente os dados daquele repositório, sem que você tenha que clonar. Essa máquina virtual você pode definir o sistema operacional, instalar programa, configurar a extensão e tal. Então vamos lá. No link que você criou, você vem aqui em Code, Criar Code Space. Então, o que esse Criar Code Space está fazendo é esse passo daqui, ó. É isso, copiar tudo que a gente tem no repositório remoto para o repositório local através de uma ação de clonagem. Então, o que a gente está fazendo é uma clonagem do repositório remoto. E aqui, dependendo da internet, vai demorar um trisco. A de vocês está lenta como a minha? Semana que vem já vai estar todo mundo fazendo em máquina local, a gente não tem mais esse passo. Mas por enquanto, eu vou mandar os links para vocês de configuração e setup, porque senão eu ia passar a aula toda hoje só fazendo setup, não ia terminar e a gente não ia conseguir começar a matéria. Tá? Então isso daqui é só um fast forward. Então, como funciona o Code Space? Vamos lá. Presta atenção de novo. O Code Space é uma máquina virtual. Você recebe gratuitamente 80 horas de core do GitHub. Como o processador mais simples são 2 core, né, 2 processadores lá, você tem 40 horas de uso de máquina virtual que o GitHub dá para qualquer pessoa. Se você vincular com a sua conta do GitHub a sua conta da UFC, isso vai dobrar. Você teria 80 horas de um servidor de máquina virtual. E aí você poderia rodar qualquer coisa nesse servidor. Eu tinha um menino bolsista que rodava um servidor do Minecraft no CodeSpace. Deu certo? Peraí, tem que abrir. Trocou de navegador, criou uma conta nova? Não, então clique em notificação para aceitar. Ah, tá, tudo bem. Então ele rodava um servidor do Minecraft dentro do CodeSpace, ou seja, a máquina virtual, programa, você instala o que quiser, é um servidor Linux, tá certo? Para que a gente vai utilizar ele aqui? Quando ele carregar, ele vai carregar uma máquina Linux básica e já está aqui dentro um scriptzinho para fazer o setup mínimo que a gente precisa. Quais são as 3 ferramentas que a gente precisa para fazer as atividades da
Disciplina. Cliquei no canto errado. Cadê? As 3 coisinhas que a gente precisa foca aqui. A gente precisa do Git, porque o Git é a ferramenta que vai permitir que você compartilhe a sua pasta de trabalho comigo. Ano passado, vocês usaram o que para compartilhar as tarefas com o professor? O Moodle. Então, vocês logavam no Moodle, colocavam a resposta no Moodle e, através do Moodle, o professor viu o que vocês fizeram. Aqui a gente não tem portal compartilhado. Vocês vão fazer tudo local e vai ser compartilhado comigo via Git. Então, o Git é a camada de compartilhamento de dados. É só isso que ele faz. É ele que permite que a pasta onde você fez o seu código, quebrou a cabeça, respondeu suas coisas, todos esses dados que estão locais cheguem para mim. Então, se você não enviar para mim, não adianta, você pode ter feito zilhões de horas. Mas se você não enviar para mim, eu nunca vou enxergar, tá bom? Então, a primeira camada é o Git. Segunda camada de aplicativos que a gente vai precisar é do Python. Por quê? Porque a ferramenta que faz toda a questão de baixar atividade, rodar teste, carregar teste, enviar atividade, tudo é feito em Python. Terceira coisa que vocês vão precisar, é de um IDE, que no caso aqui eu vou usar o VS Code, que no caso é a IDE que é carregada dentro do CodeSpace. O CodeSpace é uma máquina virtual, mas você interage por essa máquina virtual não como se fosse um sistema operacional completo, onde você sai clicando nas coisas. Você interage com essa máquina virtual via uma IDE, certo? Então ela vai ter meu pai, o pior é que a chance de quebrar a gravação, não quebrou não, que benção. Que benção. Pronto, então a gente vai interagir com essa máquina virtual via CodeSpace. Me quebrei aqui. Via VS Code, desculpa. E a última camada de software que a gente vai precisar é do Go, tá? E as configurações do VS Code para poder trabalhar com o Go. Então essa aqui é o nosso quarteto de trabalho. Então quando você estiver em casa, você vai ter que configurar essas 4 coisinhas. Eu vou mandar o link com as instruções e você vai instalando de um por um. Instala o Git, instala o Python. Depois de instalar o Python, você instala o TKO, que usa o Python. Aí você instala o VS Code e aí configura o VS Code para poder trabalhar com o Go e aí vai estar tudo funcionando. O de vocês já carregou ou não? Então é só o meu que está... Consegui entrar no CodeSpace. Só o meu que não carregou. Então rodem o setup.sh. Aqui embaixo na área de terminal é onde vocês dão os comandos que interagem com o sistema operacional. Para rodar alguma coisa, um arquivo local, você digita ponto barra e aí o nome do arquivo. Eu não consigo porque o meu não carregou ainda. Então vocês podem digitar ponto barra, pronto, está aqui, ó. Ponto barra setup.sh. Tá vendo aqui? Ponto barra setup. Eu digitei 2 vezes, vou corrigir. Aí ele vai perguntar: você quer trabalhar com o quê? Aí você digita 3, que no caso aqui a gente vai trabalhar com Go. Aí dá o Enter. Agora o que é que ele vai instalar? Você pode usar a mesma sequência do setup no seu computador se você tiver Linux, porque isso daqui é a sequência para o Linux. E aqui também tem as extensõezinhas do VS Code que eu sugiro. Por exemplo, aqui ele vai baixar o Go, vai instalar o Go, vai baixar o TKO, o Python ele já tem. Aí vai instalar a extensão do Go para o VS Code e do Python para VS Code
instalar a extensão de erros e instalar a extensãozinha do Markdown. Tá instalando tudo aqui, um pouquinho de paciência. Conseguiram rodar o setup? Tá rodando aí? ./setup.sh, escolhe o 3. Se você escolher errado, é só rodar de novo. E aí ele vai configurar o setupzinho que ele precisa. Todinho. Eu espero ter seguido certo. Oi. Só quando digita ./setup.sh, né? Aparece para função. É o 3, é o Golang. Digita 3 e aperta Enter. Tá. Enquanto vai instalando, vamos voltar para cá. O Git, ele funciona com 4 passos. A gente vai ter a nossa aula de Git mais aprofundada mais para frente. Porque não importa se eu tentar explicar agora, é muita coisa, vocês não vão conseguir pegar. Então, eu vou explicar os passos utilizando a ferramenta e depois a gente vai aprender as etapas sem a ferramenta. Como é que funciona? O primeiro passo é a clonagem, que foi feita automaticamente quando vocês criaram o CodeSpace. Isso criou uma área de trabalho aqui para vocês, que se vocês olharem, cadê, ó? Tem aqui os arquivos que estão lá no repositório remoto, está tudo aqui. Então, se eu abrir aqui o repositório remoto da Annalise, ó, setup, read e git ignore. O mesmo esquema de arquivos foi copiado aqui para dentro da máquina virtual. Então, ó, tá instalando aqui, pronto. Essa é a primeira ação. Para mandar de volta, eu preciso de 3 passos. Tudo bem? E são 3 passos que são necessários por questão de segurança. O primeiro passo diz, ok, são esses os arquivos que eu quero salvar. Então, o primeiro comando, a gente diz que é um comando de adição, né? ADD. É o comando de mandar para o palco, adicionar para o palco. Eu chamo de palco porque o termo em inglês é stage, S-T-A-G-E. Stage em inglês é o palco. O que é que fica atrás do palco? O backstage. O backstage, os bastidores ficam atrás do palco. Então, o ADD define arquivos que você quer salvar. O que seria o commit em inglês? Commit seria o comprometer-se, né? Seria o vamos commitar, vamos se comprometer, vamos definir que é isso mesmo. Então, o compromisso é o save, tá certo? O commit é o que define localmente uma versão. Quando vocês fizeram os trabalhos do colégio, na época que vocês estavam lá, ou então ano passado não, vocês fizeram projeto final em FUP, não, né? Ou então no colégio vocês às vezes faziam assim, né? Salvavam várias versões de arquivo, versão 1, versão final, versão antes de mudar tal coisa, versão depois de entregar para o professor. Então esses são os marcos históricos do teu programa. Fiz tal coisa, consertei tal coisa. Então, cada ação, ela representa um marco histórico. Cada marco histórico, ele é um commit. Até aqui, você está guardando as coisas localmente. O último passo seria um push, um enviar de volta para o repositório remoto. Eu vou mostrar como é que seriam essas 3 coisas usando a interface do CodeSpace. Eguamar e Eguamar. O de vocês já foi ou não? Esse é preconceito porque eu sou professor. Aqui tem isso, setup português. Esse é preconceito porque eu sou teacher. Ok, foi. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, vamos alterar alguma coisa. Abre o README e onde tem seu nome, você digita seu nome. Onde meu próprio nome? não, tem que ser seu próprio nome, porque eu vou abrir os repositórios e saber quem é que é a gatinha manhosa 33.
Eu preciso que você diga seu nome, senão eu não vou saber que você é você. Não está funcionando, não consigo deletar. Hã? Não consigo deletar. Ó, atenção! Quando vocês abrirem um arquivo de README, vocês podem... Aqui ele disse que não carregou o preview. Estranho. Bugou aqui o meu. Não consegue alterar o README? Dentro do CodeSpace? Ué, mas o 34 funciona nos locados? Sim, vai. Quer dizer, eu sabe que Vai, clica ali embaixo. Ué, tenta lá no destino. Fecha e abre de novo. Isso. Vamos ficar calma, homem. Toma teu remédio de ansiedade, homem. estou fazendo certo. É? Estou certo ainda. Tá. Reinicia a máquina virtual. Bora aqui, meu povo. Um local específico para Hã? fazer isso, sabe? Fecha e abre o repositório de novo. Bota o nome matrícula. Tá certo? Aí você bota aqui sua matrícula. 1982. Não. 187. Esqueci minha matrícula. Tudo bem, você bota aqui sua matrícula. Aí na hora que você salvar, ele está carregando aí. Meu CodeSpace caiu. Que ódio, por isso que eu só vou usar isso hoje. Eu não vou usar mais isso no resto do semestre. Hã? Salve aí, salve. Seria parar a maneira de iniciar a tipo, parar. Vai, abre de novo. Abre. Não, nada. Close, restart o CodeSpace. Não, na hora que você salvar o arquivo, ele vai salvar no repositório local. Agora a gente quer mandar de volta para o GitHub. Para mandar de volta para o GitHub, nós precisamos desses dois passos: adicionar, comitar e fazer o push. Vamos, CodeSpace. Pronto. Se eu perguntasse quais as mudanças que tem no meu repositório, desse um git status, ele diria: tem um arquivo modificado. Tá vendo? README. Qual é o primeiro comando para enviar de volta? Adicionar. Então eu poderia dizer: eu vou adicionar tudo o que está alterado no meu repositório. Esse ponto significa a pasta atual. Tá certo? O ponto é a pasta local. Mas ele só funciona se você estiver na raiz do repositório. Então eu disse, vou adicionar tudo. Git add ponto. Delícia. Pronto. Se eu der um git status de novo, apertando para cima e para baixo, você vê os últimos comandos, tá? Se eu der um git status de novo, ele vai dizer, olha... Como eu salvo? Salvar o quê? Para salvar Ctrl S normal. Mas já está salvo, já está salvo. Pronto, vamos lá. Por algum motivo o meu não está carregando bem aqui, mas a gente também teria o visual. Então, vamos lá. Primeira coisa, mandei marcar tudo para ser salvo. Segunda coisa, vou mandar salvar a versão. Delícia. Depois de você mandar adicionar e olhar o status, ele vai dizer, olha, esse arquivo foi modificado, antes ele estava vermelhinho, não estava?
Agora está verde, dizendo que ele está no ponto de salvar. Aí você diz, opa, eu quero salvar essa versão. Aí você pode dizer que quer comitar, e aí você tem que dar uma mensagem com esse "-m" grudadinho, para que você consiga, olhando para a mensagem, lembrar o que é que você fez ali. O meu está colocado em stage, está incorporado. Você tem que alterar o readme primeiro, para depois ele poder adicionar. Isso daqui é importante que você diga o que foi que você fez. Exemplo, para você poder lembrar, fiz a atividade do carro, fiz a atividade da motoca, resolvi a atividade das ilhas, ainda fazendo a atividade de tal coisa. Porque quando você olhar o histórico, se você não tiver nenhuma mensagem, você não vai saber em que ponto você voltar. Por que o Git é importante? Porque se você for muito desastrado e começar a apagar coisas que você não devia, apaguei meu repositório, apaguei todos os logs, apaguei as anotações que eu fiz, eu consigo voltar no tempo e recuperar o que você apagou, porque a ideia de um versionador é isso. Ele vai criar diferentes versões e eu sempre consigo voltar e recuperar as coisas do passado. Então, uma ferramenta como o Git, ele tem dois trabalhos. O primeiro é versionar código, e isso não precisaria nem do GitHub. E o segundo é compartilhar esse código versionado. E a terceira coisa que depois a gente pode trabalhar melhor é que o GitHub é uma rede social. Você pode interagir com qualquer repositório que esteja lá. Você pode copiar, clonar, fazer fork de qualquer repositório que esteja lá e pode submeter melhorias ou fazer testes em qualquer repositório que esteja lá. Se a pessoa publicou no GitHub, é porque ele está aberto a se comunicar. Talvez ele ignore todas as suas comunicações, mas um repositório é como uma caixa de entrada. Você pode chegar lá e abrir uma issue. Ei, isso daqui eu achei um erro no teu código. Uma vez eu estava utilizando aqui uma biblioteca de um rapaz para fazer os gráficos, e ele lançou uma versão da biblioteca dele, a versão 0.14, que quebrou todos os gráficos do meu projeto. Aí eu fui lá no GitHub dele e abri uma issue dizendo, ei, a versão 0.14, os gráficos não estão carregando não sei o quê, e aí ele foi lá e consertou o código, entendeu? Para isso que serve o GitHub. Diz. Depois Git push. Pronto. Então, primeira coisa seria adicionar, de forma preguiçosa, adicionar ponto, desde que esse ponto represente a pasta geral do repositório. Se você pode ter certeza que adicionou tudo digitando git status, você pode criar um save git commit "-m" a sua mensagem, tudo bem? E para enviar de volta, git push. Enviar de volta seria para... Enviar de volta para o site, enviar de volta, sincronizar, enviar de volta para o repositório remoto. Então você manda o commit para salvar local e manda o push para enviar de volta para o repositório remoto. Quando vocês forem fazer na máquina de vocês, vão ter um monte de passozinhos que a gente está pulando aqui, porque quando você criou o CodeSpace, ele já carregou suas credenciais, já carregou seu login, carregou o nome de branch, então tem um monte de passos que foram pulados aqui, tá certo? Então quando você for fazer para a sua máquina, a gente vai precisar de alguns outros passinhos a mais, mas o fluxo base é esse daqui. E por último você vai fazer um git push. E aí quando eu clico em push, meu pai, não era para eu clicar em push não. Fiz besteira. Eu escrevi agora no repositório da Annalise. Desculpa, Annalise, cadê teu? Aí eu acabei gerando um conflito para ela. Na hora que ela tentar acessar o próprio repositório agora, ela vai ter um erro. Porque, olha que legal. Não, mas isso foi bom porque é bom que a gente enxerga aqui como é que funcionam as coisas locais e remotas. Tanto eu quanto a Annalise tínhamos uma versão do nosso repositório base. Sim ou não? Sim. Eu e ela fizemos o clone ao mesmo tempo.
Ok? Só que eu, como sou professor, também tenho o direito de escrita no repositório dela. E o que é que vai acontecer? Quando eu mandei as minhas alterações, na hora que ela tentar agora fazer o push vai ser rejeitado. Porque é como se as duas pessoas, como se ela estivesse tentando escrever em algo que já foi sobrescrito. Aí agora ela vai ter que fazer uma coisa chamada controle de conflito, controle de merge. Aí ela vai ter que fazer, vou fazer ali no teu repositório para poder dar erro no meu, tá certo? Cadê a tua análise? Então, tudo bem. Ok, bora lá. Eu vou fazer a chamada e aí depois eu resolvo o conflito, tá? Vamos aqui. Para fazer chamada tem que ter internet. Amanhã eu pergunto, se tem aula amanhã. Amanhã eu pergunto quem estava aqui. Então o pessoal que precisar sair, vaza. Depois vocês veem o restinho da aula, tá? Ok, então vamos aqui. Com certeza, em algum momento, vocês vão gerar um conflito. Nem que seja sem querer. Como que aconteceu agora. Por exemplo, você está em outra máquina, está na máquina da universidade, está na máquina do seu colega, aí você tem informações desencontradas. Como é o jeito, não necessariamente mais fácil, mas mais seguro de resolver essas coisas? Ela fez uma alteração e eu vou tentar fazer outra alteração aqui, tá? Matrícula, tá. Então eu vou tentar fazer aqui a minha alteração. Git add ponto, git commit, -m, fiz tal coisa. Na hora que eu tentar dar um push, eu não vou conseguir porque tem novidade lá que ela enviou do computador dela. Quando você tiver um negócio desse, não se aperreie, tá certo? Você só vai seguir esses dois passinhos aqui. Você vai tentar fazer um pull, que é puxar as novidades. Se não tiver conflito, se não tiver mexido nos mesmos arquivos, não vai dar problema. Só que nesse caso a gente mexeu nos mesmos arquivos. Aí ele vai dizer, ei,
eu não consigo resolver isso daí. Como é que você quer resolver esse problema? E aí a sugestão que eu faço que eu digo para vocês escolher essa primeira aqui, tá vendo? Essa daqui é a mais simples, porque não quebra o fluxo natural de vocês. Ei, pega as duas versões e junta e deixa que eu resolvo o que é que eu quero ficar. Essa é a solução. Tá vendo aqui esse primeiro? Então você copia isso daqui, só vai precisar copiar isso aqui uma vez, tá? Cola e você está dizendo, ei, se der um problema, deixa que eu resolvo. E aí sim você pode fazer um pull. Ei, me manda as novidades. Aí ele vai dizer, beleza, tá aqui as novidades e tem conflitos. Quais os conflitos? Olha, os conflitos estão no README. Aí você vai lá e abre o README e vão ter marcações aqui assim, ó. Ei, isso daqui é o que você está tentando enviar, só que isso daqui é o que já estava no repositório. Isso daqui é o que eu acabei de fazer, isso daqui foi o que a Annalise mandou. Tá vendo? Consertar um conflito é resolver. Ei, tudo bem. A gente pode tirar essas marcações. Isso aqui são marcações dizendo onde foi que o conflito começou e onde foi que terminou. Você pode tirar isso e decidir o que é que você vai querer do código. Você vai querer tudo? Você vai querer só uma parte? Ops, eu vou querer só essa parte aqui. Então, resolver um conflito é ir nos locais onde duas pessoas alteraram a mesma coisa nos arquivos e decidir, tá vendo aqui, ó, qual coisa fica e quais coisas tem que ficar. Isso daqui é o que vem de fora, isso daqui é o que eu acabei de fazer. Isso daqui são as marcações de início, meio e fim. Você pode tirar as marcações e decidir. No caso, eu vou querer que fique o dela. Então, a partir daí é o mesmo fluxo. Git add, git commit, code space, não funciona. Morreu, tá? Qual seria a diferença se eu tivesse fazendo isso na minha máquina local? Para vocês verem como não é nenhuma. Para a máquina local, eu não tenho esse passo aqui de clone que o CodeSpace me criou. Então eu tenho que clonar manualmente. Oh, delícia! Cada repositório tem um link. E esse link, normalmente vocês vão encontrar aqui do lado, ó, local. Existe o link utilizando conexão segura HTTPS e existe o link utilizando conexão criptográfica SSH. Para utilizar na máquina local, se fosse só para leitura, a gente podia usar o HTTPS, que é só para você baixar o repositório. Só que vocês também vão tentar escrever no repositório. E por questões de segurança, o GitHub só permite escrita agora utilizando chaves criptográficas. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é seguir o tutorialzinho lá para criar uma chave criptográfica no seu computador e cadastrar essa chave no GitHub. É bem facinho, só um conjunto de passos. E essa chave que está cadastrada no GitHub dá a segurança de que você é você. Como eu já tenho a minha chave cadastrada no GitHub, eu posso pegar esse link aqui, tá vendo SSH? Copiar, ir aqui no meu terminal e dentro do meu terminal mandar fazer a clonagem. Git clone e o link, tá vendo? Baixou uma cópia inteira do repositório para mim. E aí eu posso abrir o repositório diretamente no CodeSpace, no VS Code. A mesma visão, tá vendo? Se eu colocar aqui para o mesmo canto. Se o CodeSpace tivesse funcionado direitinho, a gente não precisaria dos comandos add, commit e push, porque o VS Code ele te fornece as ferramentas para isso.
Exemplo, vou alterar aqui, blá, 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 não vou fazer isso. Vou usar o CodeSpace, ótimo, obrigado. Por que não vou usar minha máquina? Deixa eu gravar, tá? Sim, vai. Qual o canal? Égua? Qual o canal vai ser disponível? Eu vou mandar ainda para vocês. Isso foi o Copilot que inventou, não é verdade não, mas tudo bem. E se eu vou criar aqui um novo arquivo, vou criar aqui uma nova pasta e tudo mais. Estão vendo esse símbolozinho bem aqui? Esse coloridinho aqui do lado? Esse coloridinho diz que existem mudanças no seu repositório que ainda não foram enviadas. Para adicionar isso, se você estivesse na linha de comando, você teria que dar um add e depois teria que dar um commit. Pela interface do VS Code, você vem aqui em mudanças e clica nesse maisinho aqui, tá vendo esse mais? O que é que tem dizendo em cima do mais, embaixo do mais? Stage all changes, que seria mandar todas as mudanças para o stage, para o palco, seria o add. Na hora que eu cliquei nesse mais, eu dei o add no meu repositório todo, marquei tudo. Agora eu posso vir aqui e aqui eu vou colocar uma mensagem de commit, era o que estava dentro daquele "-m". Alterei coisas importantes, fiz o commit. E agora se eu quiser fazer o push, onde é que eu clico? Na hora que eu clicar aqui, ele faz o push. Então o nosso fluxo de trabalho é bem simplificado, se você fizer sempre do mesmo computador, ou lembrar sempre de marcar e enviar. A gente vai fazer um compromisso aqui, tá certo? Pelo menos um push por dia de trabalho. Beleza? Não quero, e eu não aceito, e vai ser problema seu, e eu não vou ter compaixão se você fizer um monte de coisa, não fizer o push, e depois, perdi meu CodeSpace. Esqueci de salvar. Trabalhei a semana todinha e esqueci de enviar para o senhor. Se lascar. Entendeu? É responsabilidade sua em enviar. Então, se não precisa ficar fazendo o tempo todo, né? 500 commit no dia. Mas pelo menos terminou a sessão de trabalho, você pode salvar, pelo menos uma vez. Porque isso mostra a consistência do teu projeto de disciplina. É uma coisa que eu falo sempre para os professores novatos, quando eu tento passar a mesma metodologia que eu trabalho. Eu normalmente só me preocupo em olhar código e ficar escavucando o aluno que é inconstante. Porque quando eu abro lá o repositório e o cara tem 70 commits durante o semestre, de forma espaçada, eu entendo que aquele cara estava estudando. É muito mais consistente do que o cara que faz um a cada 2 semanas. Entendeu? Aí eu tenho que abrir, tenho que ver o que foi que ele fez, olhar os logs e tudo mais. Mas consistência é o primeiro sinal de que você é confiável. E de que eu posso deixar você livre, porque você está trabalhando. Faz sentido isso ou não? Faz. Beleza? Então, eu não vou fazer o push, mas, porque senão eu vou sobrecarregar, vou escrever o repositório dela de novo. Do CodeSpace, agora a gente vai criar a nossa pasta de trabalho da disciplina. Para isso, a gente vai utilizar um aplicativozinho chamado TKO. Tá certo? Toda pasta de trabalho, todo repositório vai ser diferente. Presta atenção. Quando eu for criar um repositório com vocês, eu vou dizer qual é o comando de inicialização, porque é justamente o comando de inicialização que vai carregar as atividades. Ele pode apontar para qualquer canto, carregar qualquer atividade, então eu vou usar aqui um comando genérico para carregar o repositório inteiro. Mas quando a gente estiver na disciplina, cada bloco de repositório vai ser um comando novo. Então vocês podem iniciar assim, ó. Você vai iniciar na pasta de FUP, na linguagem Go, puxando todo o repositório de FUP, certo? Acho que é assim. Pronto. E
Peraí, está iniciando o curso. Tudo bem. Digitar TKO. Peraí, está iniciando. Ih, será que eu vou conseguir? A internet está muito ruim. O de vocês está abortando depois de 5 segundos ou não? O de vocês está rodando? Poderia mostrar o mesmo comando? Esse daqui, ó. TKO. Init menos fpup menos lgo menos gfup. De vocês conseguiu criar a pasta? Ah, deixa eu consertar aqui, eu estava mexendo em algumas coisas. Blá blá blá. Ai, miséria. Você poderia mostrar o resultado de novo? É para ele conseguir clonar o repositório e dizer que conseguiu clonar o repositório e vai mandar fazer um open. Aí tem aqui no supervisor Ó. open flash. Está tentando clonar. O comando é esse daqui, ó. Init menos fpup menos lgo menos gfup. Já digitei e pressionei. Aê, não. Não foi possível clonar o repositório. Minha internet não está ajudando. Aê. Eu vou abrir outro repositório aqui que eu já tenho. Vocês conseguiram clonar ou não? Égua. Pronto. Vocês conseguem abrir o repositório dando um comando de open na pasta que vocês criaram. Fup, TKO, open, fup. No caso aí, a pasta que foi criada com o repositório é fup. Então vocês dão um open, fup. Vai abrir alguma coisa assim, ó. Não abriu alguma coisa assim? Pronto? Ok? Eu estou abrindo outro repositório, por isso que o meu tem mais coisa do que o de vocês. Mas abriu alguma coisa assim colorida aí para vocês, assim? Pronto. Isso daqui, bora lá, é o equivalente à interface do Moodle que vocês tinham. No Moodle vocês navegavam pelas atividades, não era assim? Tinha um monte de atividade, então você pode utilizar as suas setinhas para abrir pastas, saltar entre pastas, fechar pastas entre as setinhas. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aqui, ó? Navegando aqui pelas setinhas. Abre e fecha as pastinhas. O repositório de FUP de vocês, talvez ele venha só com uma coisinha aberta. Foi assim o de vocês? Pronto. Aqui em cima, ó, tá vendo aqui, ó? Isso daqui é o equivalente a uma GUI, Graphical User Interface. Isso daqui a gente chama de TUI, Terminal User Interface. É uma interface de usuário para terminal. E como é que ela funciona? Baseado em atalhos. E os atalhos estão todos aqui para você, ó. Como é que eu saio da interface? Digito o quê? Ó, para sair eu aperto o Q ou aperto ESC. Para abrir de novo eu dou o mesmo comando de Open. Tem que ser com ponto? Não. No caso é o nome da pasta que vocês criaram. No caso a pasta de vocês é FUP. Tudo bem? Mas como é que eu vejo as atividades? Aí as atividades você vai abrir elas aqui. Não, a missão operações. Campanha principal. Aqui eu só mostro a campanha principal. Pronto, abre a campanha principal e abre aí soma de 3 inteiros. E
execução e operação. Pronto. Olha para cá para mim, daqui a pouco vocês fazem, tá? Olha aqui para mim. O que a gente tem aqui de interface? Esses 4 comandos aqui de cima, eles mudam a visualização. Então, apertando 1, você muda a visualização lateral aqui, tá vendo? Mudar o painel lateral, lá em cima, tá vendo a bolinha? Então aqui você pode ver as métricas do que você gastou, tempo de execução, quantidade de execuções, como é que seu código passou nos testes, etc. Ou todos os logs que foram gerados. Rodou, passou em 10%, passou em 20%. Eu não quero ver nada, você volta para cá. No 2 você poderia ver as trilhas, mas se você quiser ignorar, você ignora. Tá? Aqui, tópicos seria para a disciplina quando ela é gamificada. A disciplina de AD não é. A de FUP tem um jogo de gamificação que você só abre novas missões quando você faz uma quantidade tal das antigas. Mas a gente poderia mandar logo abrir tudo aqui no 3. Tá vendo? Então, se você apertar o 3, você muda a visão para abrir todas as atividades do bloco. E o 4 é o filtro de tarefas. Ocultar tarefas com 100%, ocultar tarefas com 70%, mostrar todas as tarefas. Então, se por acaso suas tarefas sumirem, ou você não está achando as coisas, provavelmente você sem querer apertou e mexeu nos filtros, é só ir apertando os botões e lendo. Ocultar tarefas? Não quero. Ocultar tarefas? Não, quero mostrar todas as tarefas. Beleza. Aqui embaixo, você tem algumas outras ações. O fluxo mais básico é: aperta o Enter para baixar uma tarefa, aperta o Enter de novo para entrar na tarefa, aperta o Enter de novo para rodar os testes. Não tem coisa mais fácil do que isso. Tá certo? Aí você pode voltar para a tela anterior no ESC, e quando você terminar de fazer a questão, está disponível o que para você? Aqui embaixo, ó. Qual é o comandozinho? Autoavaliação. Qual é a letrinha da autoavaliação? Aí você lá e aperta A. Como eu vejo as outras missões? Aperta o 3. Autoavaliação, ela é quando você pode colocar o como você fez. Você fez com alguém, isso é importante porque às vezes 2 pessoas sentam e fazem juntas. Os 2 fazem no computador do coleguinha e você só copia o código para o seu computador. Quando você copiar para o seu computador, não vai ter histórico de execução, porque você fez com o seu colega. Tá certo? E então eu não tenho como saber como você fez. Então é importante que você diga: fiz com o Manuel. E qual o tempo que você levou para fazer com o Manuel? Você precisa me dizer, porque não tem registro, tem no registro do computador dele. Eu fiz aqui a gente levou em minutos, levou 120 minutos. Às vezes você pode fazer seguindo a aula. Fazer o código seguindo a aula não é a mesma coisa de quebrar a cabeça para fazer sozinho. Ou seguindo a videoaula. Você, não, eu fiz seguindo a aula. Tá certo? E aqui é que se você fez ou não fez usando IA. Eu usei para estudar os conceitos, tudo bem, ótimo. Como é que funciona uma lista? Existem outros tipos de lista? Como é que eu insiro elementos numa lista? Como é que eu removo elementos numa lista? Tem uma forma melhor de remover elementos numa lista? Entendeu? Não é você pegar o problema e mandar que a IA resolva o problema para você. É você tentar entender a ideia ou as instruções. Às vezes você lê o problema e não sabe nem o que é para fazer. Porque você é ruim de interpretação de texto. Aí você poderia pedir: ei, o que é para fazer nesse problema? Não sei nem por onde começar. Aí você pode dizer que pediu para ela lhe explicar o problema. Gerar ou corrigir código, esse é o que eu gostaria que vocês evitassem ao máximo. Compreender mensagem de erro, saída incorreta. Ou se isso daqui é uma opção, você fez tudo sozinho. Ficou um código horrível, mas você conseguiu fazer, e no final você pergunta: putz, grila, tem que ter um jeito mais inteligente de fazer isso. Aí você vai lá e depois que você fez sozinho, tem lá a sua curva de aprendizado, tudo bem. E aí é o que eu sugiro: você volta lá, vai lá na IA e pergunta: tem uma forma melhor de fazer isso? Porque você já chegou no resultado. O que você quer fazer é o polimento da sua técnica. Entende a diferença?
Você já trabalhou a interpretação de erros, a construção de lógica, e aí você vai lá e vai ver, puxa, era muito mais fácil se eu tivesse feito isso. Só que essa fixação de conhecimento, ela só existe por contraste. E o contraste implica que você tem que ter tido rodagem e quebrado a cabeça para chegar no resultado antes de tentar ver formas mais fáceis de fazer acontecer. Beleza, fiz aqui. Tá vendo que apareceu uma bolinha colorida aqui do lado, dizendo que você fez sua autoavaliação? Pronto, o fluxo básico é esse. Terminou isso daqui, quero enviar para o professor, o que é que eu vou fazer? Git add, não tem o repositório Git. Git commit, fiz coisa tal, Git push. Aí você vai continuar trabalhando. Quer abrir os arquivos relacionados a uma tarefa? Você pode aqui apertar a letra. Qual é a letra que abre os arquivos? Editar arquivos, qual é? Letra o que aqui? E. Então, quando você clicar no E, automaticamente ele já vai abrir a descrição e os códigos de rascunho. Está aqui a tarefa, ó, 3 inteiros. Você deve escrever um programa que receba 3 inteiros e retorne a soma deles, blá, blá, blá. A entrada deve ser assim, a saída tem que ser assim. Essa daqui seria a entrada. Essa daqui seria a saída para essa entrada. Aqui é o teu código de rascunho. É aqui que vai gerar o que está sendo impresso lá embaixo. Print ln Pindamonhangaba. Aí se você vier aqui embaixo e apertar o Enter de novo, ele automaticamente já compila e já mostra os testes, que nem o Moodle fazia, tá vendo? Ó? Isso daqui é a saída recebida. E cadê a saída esperada? 9. Só que o diff do Moodle era assim, um embaixo do outro, não era assim? O diff do Moodlezinho. Ah, então eu vou somar, vou ler os 3 e vou somar A mais B. Indo para um lado e para o outro, você consegue passar os testes, que nem aconteceu no Moodle. Lembra aqui do Moodle? A gente não conseguia ver os testes que passavam, que não passavam. Menos 14. Não, eu quero 9. Se você passar em algum teste, ele vai dizer quais os testes você passou. Passei em 2 testes aqui, que o resultado deu 9. Mas eu não passei nesse teste aqui, que o resultado deu 53. Se você quiser lotar de printf, normalmente quando você começa a meter uns comandos de print ln, passei 1, é assim que acontece? Quando você começa a botar os prints e roda os testes de novo, os prints, eles bugam todas as saídas. Então você consegue travar um único teste que você quer rodar, apertando aqui o U, tá vendo? Ó? Travar teste, e aqui você só vai rodar um único teste. Então tem um monte de funçõezinhas, vocês vão aprender usando, né? Normalmente elas estão aqui na paleta de comandos das 2 telas, já tem todas as descrições das funções, definir limite de tempo, mudar o formato de diff, aqui a gente não vai ter arquivo principal, se a tua interface vai ser quadrada ou redondinha, tá vendo? E por aí vai. O mais importante, terminou, add, commit e push. Tudo bem? E aí volta para o repositório. Como é que você pode saber se está fazendo do jeito certo? E aí, para não ter o perigo de você estar enviando para o canto errado ou deixando de enviar, basta você abrir o seu link do GitHub. Porque o link do GitHub é o remoto, é o que está salvo no remoto. Se você estiver fazendo errado, enviando para o repositório errado, e você abrir aqui, não vai ter nada. Ó. Vai ter que o último commit foi há 1 semana. O último commit foi semana... Mas eu acabei de fazer, acabei de enviar. Por que está dizendo que o commit foi semana passada? Você está enviando para o canto, errado. Abrir o repositório, errado. E tudo bem, porque a gente está aprendendo a usar agora. E eu entendo que é uma sobrecarga de camadas.
a gente tem a camada do GitHub, a gente tem máquina virtual, repositório de dados, pasta de tarefa, log, não sei o que, camada, tudo bem, mas essa confusão, ela nas próximas 2 ou 3 semanas vai sumir, naturalmente, porque a gente vai começar a se acostumar com arquivos, repositórios, nuvem, não sei o que, e tal, e tal, e tal. Combinado, meu povo? Tudo bem? Como é que eu seleciono uma atividade? Selecionar uma atividade. Vai até ela e aperta Enter e depois aperta Enter de novo. Sim, Aperta Enter e depois aperta Enter de novo. Aí você entra na atividade. O que vocês vão fazer amanhã? É que acaba compilando. Tudo bem. Mas como é que eu entro aqui? Tem alguma função qual a questão pede, certo? A gente vai fazer amanhã. Amanhã a gente vai fazer os exercícios. O que vocês vão fazer amanhã e durante a semana? Vocês que aprenderam C vão ter quase nenhuma dificuldade para ver Golang, porque é muito parecidinho. E é inclusive mais simples do que Python, mais simples do que C++, mais simples que um monte de coisa. E a gente vai utilizar um site chamado Go por Exemplos. E nós vamos ver esses exemplos aqui de Go para entender como é que é a linguagem diretamente com os exemplozinhos da linguagem. Se você quiser já ir curiando e futricando, vocês podem fazer aqui. Se vocês quiserem já utilizar o próprio TKO, o TKO ele tem uma área de rascunhos que não estão associados a atividade nenhuma. Quando você abrir ele aqui, tem um comandozinho chamado criar rascunho. Vamos ver se vocês acham qual é o atalho de criar rascunho. R. Você aperta o R e ele pergunta qual é o nome do rascunho. Sei lá, introdução. Introdução. Aí ele criou aqui no Sandbox uma partezinha de introdução, um rascunho seu. Abri aqui, mandei editar e aqui ele vai criar um arquivo de descrição, se eu quiser anotar alguma coisa, e um arquivo de código. Aí eu posso ir lá, cadê onde é que eu estava? Eu posso ir lá e, cara, eu quero testar esse código aqui. É copiar aqui, copiar. E aí você pode rodar o código que você acabou de fazer. Aqui, ó. Tudo bem? E está aqui salvo na tua área de rascunhos, se você quiser ir testando os códigos e criando os seus rascunhos. E até os rascunhos e os testes são monitorados. Está aqui tudo que você está fazendo. Tudo bem, meu povo? A chamada fica para amanhã e amanhã vocês vão só praticar. Eu não vou nem dar aula amanhã. É só fazer código em Go e testar rascunhos. Eu me lembro do semestre que uma vez que eu estive com o senhor, mostrava para mostrar um ritmo para cada cidade tinha todo mundo. Sim. Dava poder de certo.